Esta videoaula é sobre a transformada de Fourier no tempo discreto, ou DTFT, que é do inglês Discrete Time Fourier Transform. Então, qual que é a motivação? A motivação é a mesma da transformada Z. Então, a gente começa observando que exponenciais complexas, Z na N, Z é um número complexo, N é um número inteiro, são autofunções de sistemas lineares e variantes no tempo. Isso quer dizer que se a gente coloca na entrada de um sistema uma função Z na N, a saída também vai ser Z na N, salvo a sua amplitude, que pode ser modificada então pela função H de Z. Como a gente pode escrever Z igual a E na J ômega, onde E na J ômega também é um número complexo, só que com valor absoluto igual a 1, E na J ômega também é uma autofunção de sistemas lineares invariantes do tempo. Então, basta a gente colocar na entrada e é fácil observar que a saída do sistema também vai ser um E na J ômega N, com a sua amplitude modificada, e aqui também modifica a fase, porque H de E na J ômega é um número complexo. Bom, E na J ômega são senoides complexas, então senoides complexas também são autofunções de sistema LTI. Então a motivação é a gente tentar, já que são funções especiais para o sistema LTI, a motivação é a gente tentar decompor um sinal qualquer numa soma de senoides complexas. Outra propriedade interessante das senoides complexas são que elas são ortogonais. Como é que a gente vê isso? Bom, primeiro a gente se restringe aqui às senoides complexas periódicas, só por uma questão de tecnicalidades matemáticas. E aí a gente observa, pegando duas senoides complexas periódicas nesse formato, onde a diferença, o que está determinando a frequência delas é o K1 e o K2, e vai fazer então um produto interno entre elas. Então, como elas são periódicas, a gente faz esse produto interno num período. O segundo elemento do produto interno tem que ser complexo conjugado, né? Se é sinal real, isso aqui tanto faz. E disso a gente observa então que o produto interno vai dar esse resultado, que é N se K1 é igual a K2, quer dizer, se as senoides têm a mesma frequência, ou zero se as senoides têm frequências diferentes. Então, daqui a gente vê que as senoides discretas são ortogonais. Então, a ideia é que senoides complexas, elas formam uma base ortogonal. Então, a gente pode pegar um sinal qualquer e decompor nessa base ortogonal, e por ela ser ortogonal, a decomposição é mais simples, basta a gente fazer, então, os produtos internos. Então, daí vem a definição da DTFT. A gente vai sempre usar essa sigla, DTFT. Então, aqui está a expressão da DTFT, onde aqui a gente vê os produtos internos, ou produtos escalares, né? Onde a gente então vai calcular o quanto de cada senoide complexo esse sinal x de n tem, né? A gente vai usar essa notação x de e na j ômega, com e na j ômega dentro do parênteses, mas a variável é ômega, na verdade. Mas a sequência vai ficar claro porque dessa notação. E a expressão da DTFT inversa, então, é dada por essa integral. Então, duas características importantes da DTFT é que ela se aplica a sinais discretos no tempo, né? Ou no tempo discreto. Em geral são sinais reais, mas ela também funciona para sinais complexos no tempo. E o espectro é complexo e contínuo na frequência. Então, esse que é um ponto interessante da DTFT, é o fato dela ter um espectro contínuo na frequência, mesmo o sinal sendo discreto no tempo. E por que isso acontece? A ideia é que no tempo as amostras são restritas a valores inteiros, né? A gente está lidando com sinais amostrados, discretos no tempo, porém as frequências ômega, né, dessas senoides complexas, elas admitem qualquer valor. Então não existe uma restrição para o valor de ômega. Uma outra propriedade importante é a periodicidade na frequência. A gente já tinha visto na outra videoaula que senoides no tempo discreto, elas são periódicas na frequência. Então sempre que a gente somar 2π na frequência, a gente tem o mesmo sinal. Então aqui é uma extensão direta disso. A gente escreve aqui a fórmula da DTFT, né, a fórmula de análise da DTFT, e percebe que ela, se a gente trocar então no lugar do ômega, colocar ômega mais 2π, a gente volta a ter a mesma expressão. A DTFT então é periódica e o espectro completo é formado por repetições múltiplas de 2π. Bom, aqui a gente vai ver um exemplo de um cálculo analítico da DTFT por uma função retângulo. Então é uma função que tem amplitude A entre 0 e L-1. Então o cálculo da DTFT pela definição, a gente tem então x de e na j ômega igual a esse somatório, x de n, e na menos j ômega n. Como o retângulo só existe de 0 até L-1, isso reduz essa expressão. E aqui a gente tem então o somatório de uma progressão geométrica também. Primeiro menos o termo n mais 1, né, o último termo mais 1, sobre 1 menos a razão. Essa expressão aqui, a gente pode multiplicar em cima e embaixo aqui por e na j ômega L sobre 2. E aqui embaixo também a gente multiplica por e na j ômega sobre 2, e a gente consegue então reduzir a essa expressão aqui, que é uma parte aqui que é complexa, né, que tem só
essa parte aqui só tem fase do sinal, né? E a parte da amplitude, então, é formada por esse A e por esse outro termo aqui, né? Então, essa função aqui é conhecida como sinc periódico, e a gente vai, então, ver agora um exemplo no Python desse cálculo, tanto analítico quanto numérico. Bom, então, aqui, para fazer esse cálculo e para o gráfico ficar igual a dos slides, eu escolhi, então, L igual a 11. Aqui a gente gera um vetor com os índices, né, no tempo. Aqui gera a função retângulo, que é formado por dois degraus unitários, um acontecendo em n igual a 0 e um que começa em n igual a L. E aí subtrai esses dois a gente tem a função retângulo, né? Então aqui só para visualizar, ver se a gente está de fato gerando o sinal correto. Então essa parte analítica a gente vai apenas plotar o resultado obtido analiticamente. Então a gente tem essa curva, a parte azul é o valor absoluto e a parte laranjada é a fase, né, do sinal. Ok. Aí aqui a gente tem também o cálculo numérico, e para esse cálculo numérico, então, foi implementada essa função DTFT na biblioteca PDS. Então, como é que fica a implementação dessa função? É direto à definição, né? Então, voltando aqui na definição da DTFT, a gente tem, então, para cada valor de ômega, a gente tem que fazer esse somatório de menos infinito a infinito de x de n vezes n a menos j ômega n. Então, como é uma função, o ômega é uma variável contínua, então a gente vai escolher um número de pontos para a gente poder fazer esse cálculo numérico. E outra coisa é que pelo fato da DTFT ser periódica, a gente pode escolher qualquer período. Então é comum escolher o período de menos π a π, né, para fazer o cálculo para fazer o cálculo da DTFT e também para plotar, né, já que fora disso o sinal é periódico e se repete. Então aqui está a implementação, aqui foi colocado a gente precisa das amostras do sinal e precisa também dos índices, né? Então são dois vetores aqui, tanto x quanto n, vetores de mesmo tamanho, e esse nzão aqui seria o número de pontos da DTFT. Como é uma variável contínua, aqui a gente tem liberdade para escolher quantos pontos, então 512 em geral são um número de pontos aí, que vai gerar visualmente um resultado bom. Então, a primeira coisa é a gente gerar um vetor contendo as frequências, né? Lembra que a gente está usando o W aqui, mas o que a gente quer dizer, na verdade, é ômega, né? O vetor das frequências digitais, que vai de menos π a π, de tamanho n. Depois a gente gera, então, aqui só aloca, né, na verdade, memória para o resultado da DTFT, e aí tem esses dois loops, né, for, um deles vai, então, correndo nos valores das frequências, e o loop mais externo, e o loop mais interno, então, vai indo de amostra em amostra. Então, aqui tem aquele somatório, né, foi representado aqui, então, cada amostra do sinal vezes a exponencial de menos j ômega n. Então, esse j, o i seriam os índices das frequências digitais, o j está indexando o vetor n, que contém os coeficientes, ou os instantes de tempo, né, é o que indexa, então, o nosso sinal x. Então, executando essa segunda parte, então aqui a gente obtém, vou executar com a primeira parte também descomentada, aí a gente vê o resultado do cálculo analítico e numérico para poder comparar. A comparação aqui vai ser simples, comparação só visual, mas aí a gente consegue ver que a gente fez ali o cálculo analítico e numérico. Um pequeno comentário, esse cálculo numérico, então ele serve para qualquer sinal, né? Enquanto o cálculo analítico a gente precisa ter uma expressão, por exemplo, lá a gente usou a expressão do degrau unitário, menos um outro degrau unitário, né, que seria a função retângulo, e conseguiu chegar numa expressão analítica para a DTFT. Nesse caso é uma expressão numérica e vale então para qualquer sinal, não necessariamente o sinal precisa ter uma expressão analítica. Então aqui é só mostrando o resultado analítico que a gente plotou. Uma pequena diferença aqui é que o gráfico da fase aqui ele não tem esse aspecto assim de serra, né? Isso aqui acontece porque na hora de plotar aqui, a função do Python ela sempre vai tentar retornar um ângulo, né, entre menos π e π, né? Porque fora disso os ângulos se repetem. Então, já aqui nesse gráfico aqui os ângulos estão sendo plotados, mas não estão reduzidos, né, aos ângulos entre menos π e π. Mas é o mesmo resultado. Bom, aqui é um exemplo do cálculo da DTFT inversa. Então, aqui a gente tem um sinal, dá para ver aqui que ele é contínuo, né? Então, é um sinal de espectro aqui. Ele vai de menos ômega c até ômega c. E pela definição da DTFT, o cálculo da inversa se faz por essa integral. Então, aqui a gente vai estar integrando então, o valor de 1 no intervalo de menos ômega c até ômega c. O resultado disso dá essa exponencial, que se usando a fórmula de Euler, a gente pode abrir então essa exponencial e a gente recai então numa função sinc.
Aqui também é um plot dessa função sync. Então a função anterior a gente chamava ela de sync periódico, porque ela se repete como a DTFT de um sinal qualquer é periódico. Então, uma das maneiras de confirmar também que a gente acertou no cálculo é que a gente obteve então uma função periódica, né? Então, de fato, esse é o sync periódico. E no caso que o sinal era um retângulo na frequência, a resposta então é um sync temporal e discreto. Então, aqui a gente vai ver um exemplo do Python. Nesse caso é só analítico, porque a gente não tem como representar, né, teoricamente, esse sinal numericamente. Poderia fazer um sinal com várias amostras, né, e daí fazer, só que daí a gente ia ter que trabalhar no cálculo dessa integral numérica. Então, para evitar, a gente faz só o cálculo, a gente vai representar aqui só o cálculo analítico, né? Então, a princípio, a gente tem o seno de ômega Cn vezes πn, no intervalo aqui de menos 20 a 20, para ficar igual o gráfico aqui dos slides. E a ômega C também, que seria a frequência, para ficar igual os slides, né? Se ômega C é uma frequência, porque lá no domínio da frequência é onde estavam os limites do sinal, a DTFT do sinal, né? Então, π sobre 4 aqui a gente plota esse resultado, e aqui ocorre essa falha aqui, né? Essa falha ocorre para n igual a zero. A gente obtém essa indefinição matemática, né? Que os pacotes numéricos, tanto MATLAB quanto Python, costumam chamar ele de esse NaN, ou NaN, né? Que é o not a number. Então é aquela divisão 0 sobre 0, uma indeterminação matemática. Então por isso que o gráfico acaba ficando com essa falha aqui no meio. Teria algumas maneiras de resolver isso, seria calcular o limite, por exemplo, da função, né, quando o n tende a zero, e ver qual o valor que dá. Uma outra técnica que a gente usa é usar um número muito pequeno. Aqui a gente usa o que é chamado de epsilon de máquina, né? O epsilon de máquina seria um número muito pequeno, que para a máquina ele é a primeira coisa que é maior que o zero para o computador, né, para a máquina, né? Então aqui a gente está usando, essa expressão aqui vem do fato que em binário 7/3 é arredondado para cima e 4/3 é arredondado para baixo. Então na hora que a gente faz essa subtração, ele vai sobrar o menor número, né, que é possível representar de um ponto flutuante. Então acaba ficando esse epsilon. E aí sim, esse epsilon da máquina, que seria esse número muito pequeno, mas maior do que zero, a gente soma com n, tanto em cima e embaixo, e aí a gente tem, é como se a gente estivesse calculando o limite, né? Então, executando de novo. Então corrigimos aí o valor da função para n igual a zero. Aqui é uma tabela com alguns pares de transformada. Então o impulso unitário no tempo ele é 1 no domínio da DTFT. O pulso deslocado vai ser uma exponencial, né, e na menos j ômega n0, onde n0 é o deslocamento no tempo. Esse sinal, que seria uma senoide complexa, ela é um impulso na frequência, na posição ômega 0. Então 2π, a amplitude tem que ser corrigida por causa da transformada inversa. Cosseno também vão ser esses dois impulsos, né? Um em menos ômega 0 e um em mais ômega 0. O seno é a mesma coisa, só que tem uma amplitude de menos j, além do π, que é esse fator de normalização. E, por exemplo, uma exponencial, e aqui a gente está tratando de uma exponencial real vezes um degrau, é 1 sobre 1 menos a e na menos j ômega. Essa videoaula encerra aqui e até a próxima.